Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui, puder ajudar a trazer conteúdo diários, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias aí sobre o Mengão. Vamos para mais um corte aqui com um pacotão de notícias do Flamengo. O poderoso chefão, poderoso o quê? Como é que é? Poderoso Gabi. Poderoso Gabi e tudo mais. Como que tá internamente esse Flamengo? Como é que você sabe? Eu tô te perguntando se você sabe, eu não sei se você sabe ou não. Bom. Como que tá internamente o clima depois da festa? Depois da festa, normal. Foi como se nada tivesse acontecido, o Gabigol se apresentou normalmente, treinou normalmente com os demais companheiros, muitos jogadores acabaram indo, né? O Pedrosa também teve essa informação, a gente estava conversando ontem sobre isso. Enfim, vida que segue, o foco agora no Botafogo. Eu só acho curioso que algumas pessoas no Flamengo vêm me procurar e falam assim, olha, a gente tá tratando esse jogo como se fosse uma final. Que bom, né? Porque, assim, estranho seria se não estivesse tratando como se fosse uma final. A gente está falando de um clássico, de um Botafogo que está 13 pontos na frente do Flamengo, enfim. Se ganhar, vai eliminar de vez qualquer possibilidade do Flamengo tentar buscar o título do Campeonato Brasileiro. Estamos falando de um time que não vive um grande momento dentro e fora de campo. A relação Sampaoli e elenco não existe. E, assim, o Sampaoli é desse jeito, ele não vai mudar, nunca mudou na vida dele, não vai ser agora que ele vai mudar. Não adianta. Você vai tentar mudar uma pessoa depois de anos. Eu tenho 33 anos, você vai tentar me mudar? Não. Ó, em algumas coisas eu posso evoluir. Agora, o Sampaoli, ele tem essa metodologia de trabalho. Agora, vendo o Gabigol, eu não tenho dúvida, depois dessa crítica toda, protesto todo na casa dele lá, na realização da festa, eu tenho certeza que ele vai querer dar a vida em campo para chegar no pós-jogo e fazer alguma gracinha numa entrevista ali pro repórter que foi entrevistado. Ele pode não estar num bom momento, mas o Gabigol geralmente dá a vida, ainda mais quando a partida tem contorno de decisão, né? Que é o que tá aí para o Flamengo. Se o Flamengo ainda quer brigar por um brasileiro, ele precisa derrubar o líder. E fora de casa, né? Então é um contorno de decisão para essa partida, sim. E quer melhor exemplo do que no ano passado? Quem vira a chave do Flamengo? É quando o Gabigol chega lá e fala assim, no Maracanã vai virar um inferno. Por quê? Porque o papel dele no Flamengo ele é muito mais importante do que só dentro de campo. É um papel de virada de chave, é um papel de confiança. Então, quando o Vene fala e critica o Gabigol dentro de campo, eu tô completamente de acordo com o Vene, porque o Gabigol faz a pior temporada dele com a camisa do Flamengo. Só que ele é o tipo de cara que no momento desse pode fazer um grande jogo e virar essa chave. Não para o Campeonato Brasileiro, porque eu não acredito que o Flamengo possa disputar com o Botafogo. Mas é importante você chegar com confiança na Copa do Brasil. Já falei aqui, hoje o São Paulo é favorito por conta do futebol que joga na Copa do Brasil. O Flamengo precisa virar essa chave até a grande decisão nesse ano para poder salvar o ano de 2023. Olha, um ponto. Salvar a temporada. Eu acho que nem ganhando a Copa do Brasil vai salvar a temporada. Você acha? Salvar a temporada? Temporada horrível do Flamengo. Olha, o Flamengo colecionou vergonhas nesse ano. É trágico. Assim, fazendo uma analogia rápida aqui. O Flamengo parece aquela pessoa que foi para recuperação, aí tem uma prova super importante, passa de ano. Você vai comemorar que você passou na prova de recuperação? Verdade, Segue a vida. Segue a vida. É o Flamengo na Copa do Brasil. Inclusive, a responsabilidade é toda do Flamengo. Se o São Paulo não ganhar, óbvio que eles querem ganhar o título. Mas assim, a responsabilidade é do Flamengo. Se o Flamengo não ganhar essa Copa do Brasil, é mais crise ainda. E eu arrisco a dizer, se o Flamengo for campeão, será o título menos comemorado pela torcida nos últimos anos. Vamos falar agora de você, ô Pedrosa? De você e do teu time? Eu sou só um agente. Desculpa, é com você, porque agora é uma notícia... Trocar, poderia chegar um novo diretor de futebol, e ele te deu a resposta exclusiva, né, Mauro? Ontem cresceram aí os rumores de que o Márcio Braz poderia sair, que iriam contratar um novo diretor executivo, e ele disse que não, que nem está pensando nisso. Então, repeliu aí qualquer possibilidade de mudança, né? Não significa que isso não possa acontecer mais adiante, né? Talvez para o ano que vem, enfim, mas pelo jeito, por enquanto, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Eu acho mais fácil ele mudar de ideia com relação ao técnico e, dependendo do resultado de sábado no jogo Botafogo e Flamengo, ele abrir mão do Sampaoli do que ele fazer uma mudança estrutural no departamento de futebol. Pela questão política também, o Marcos Braz tem um cargo que é um cargo político, é um dirigente estatutário, não é um profissional contratado. E daqui a um ano e pouco tem uma eleição.
Então, acho que tem esse contexto que não pode ser ignorado, né? Não estou aqui justificando nada, só estou tentando traduzir o momento, mas ele negou veementemente, falou, nem se pensou nisso, foi a resposta dele. Ou seja, pelo jeito, não vai mudar nada na estrutura do departamento de futebol do Flamengo, que precisa de mudança, sim. Não sei se no meio do ano, no meio da temporada vai resolver, até porque eu acho que não... Eu falo sempre isso, não adianta tirar o Marcos Braz e colocar o Braz Marcos. Magrinho, né? Um cara com o nome dele invertido e magro, ele é gordinho, o cara magrinho, não adianta nada. Se for o mesmo cara, um dirigente que é um cara que tem uma profissão, um é vereador, o outro pode ser empresário, pode ser médico, pode ser jornalista, não importa a profissão, mas tá ali, mas não adianta, você tem que ter um cara de frente, um diretor executivo com um viés técnico, capaz de discutir aspectos do jogo com a sua comissão técnica, que é um profissional que no Brasil desconheço que exista. Todos os diretores executivos que a gente vê nos grandes clubes são caras de mercado, para contratar jogador. Eu estou falando de um cara que faça esse trabalho com mais amplitude, ou seja, alguém que, por exemplo, aquela coisa, o técnico chega e fala, eu quero contratar fulano de tal. Por que você quer contratar? Por tal característica, assim. Ah, Sérgio, mas nós temos aqui 3 jogadores que fazem isso. Por que você quer contratar esse cara? Não, porque tem isso, sabe, o técnico tem que ter alguém que converse com ele, que convença. Agora mesmo, o São Paulo queria o Alan de qualquer maneira, né? Queria o Alan, o Flamengo foi lá e fez um esforço danado, o Atlético fez jogo duro para vender, vendeu. Não foi barato. Aí ele escala o Thiago Maia, que está numa temporada muito fraca. Vai entender. Não queria tanto que esse cara, por que joga o outro? Não foi uma vez só, não, já mais de uma partida. É estranho. Agora, alguém ali tem esse perfil para discutir essas coisas com o técnico? Eu acho que não. Então, assim, uma mudança tem que ser uma mudança mais profunda e alguém com capacidade para passar um pente fino no departamento e identificar todos os pontos que precisam de mudança para que as coisas melhorem. Mas talvez, né, se o Marcos Braz permaneça, ele que é vice de futebol e que é político, é um cargo político nitidamente, porque o Landim diz que não vai tirar ele enquanto ele estiver no mandato, ele não vai sair, mas que troque o Bruno Spindel. Pode ser também. E traz um especialista maior em futebol para a direção de futebol. A questão assim, o Marcos Braz tem um desgaste muito grande, né? Eu acho que esse é o ponto. Ele está bem desgastado porque ele é o cara que está à frente do futebol e as coisas vão mal. Então, troca de técnico, contratações e tal. Então, tem um desgaste muito grande. Eu acho que é difícil que a torcida volte a vê-lo com bons olhos, como já viu, por exemplo, 2019, 2020, ali, que o Flamengo foi campeão, ele foi muito elogiado e tudo mais. Outro assunto que também ganhou muito destaque essa semana, que ressuscitaram esse assunto, foi o problema dele com o Gabigol, né? Que foi no começo de julho, já tem 2 meses a fazer. Mas teve o Gabigol curtindo também declarações questionando ele, o Spindel e o Landim, né? Essa é uma outra questão, mas assim, ontem voltou a história porque os dois não se falam desde então. Também recebi essa informação há alguns dias de que desde aquela discussão, o Gabigol e o Marcos Braz quase não se falam, que também eu acho que, para mim, eu acho que é pouco relevante. O Gabigol não tem que tomar café com o Marcos Braz, nem ser amigo dele, tem que ir lá jogar. O Marcos Braz tem que ser o chefe do departamento, né? O vice-futebol, não que está à frente. Então, amador, profissional, ele que tem que tomar as decisões. E no episódio em questão, aí ontem, acho que foi a ESPN que reproduziu no seu site lá um diálogo, meio bizarro, que aí tem um erro do dirigente, né? Que ele teria reclamado do gramado, o jogador, e aí a resposta do Braz teria sido: quer gramado bom, vou jogar na Premier League. Não tem que fazer isso. O Flamengo tem que oferecer um gramado bom para os seus jogadores. Não é o Marcos Braz que cuida do campo, é verdade, mas ele representa o clube que tem que se preocupar com isso. Essa resposta não tem cabimento, né? Quer gramado bom, vai... É como se, sei lá, o cara é motorista de ônibus, o ônibus está ruim, você quer pegar um ônibus bom, com freio, com segurança, estabilidade, vai para a empresa tal. Não, a empresa tem que dar ao profissional condições de trabalhar. O campo é o ambiente de trabalho do atleta. Mas isso acontece também por conta de uma reação também do Gabriel também equivocada. Que ele, segundo se comentou à época, teria reclamado com veemência, aí tudo bem, o cara tá pé da vida, você que machuquei, esse gramado é uma porcaria e tal. Eu acho que até é normal o rompante do cara. A indignação por se machucar, na visão dele, por conta do mau estado do piso. Mas ele queria ir embora, foi o que se comentou à época, que ele queria ir embora. E aí o médico fala para ele: não, você não pode ir embora, tem um exame antidoping que vai ter um sorteio. Se você for sorteado e você não estiver no estádio, olha o problema, caracteriza doping, porque você não recolheu o material, então os caras vão... Então tá dopado. Aí você vai ter que recorrer, pode ficar um tempão sem jogar, você tem que ficar aí. E além disso, o jogador que sai machucado ou substituído tem, na minha visão, a obrigação de permanecer ao lado dos colegas, acompanhando o jogo. Se ele estiver machucado, não puder ficar no banco lá, tiver que fazer um tratamento com alguém da equipe lá, da equipe
médica e tudo mais, que ele fica no vestiário com a televisão ali e tal, vendo o jogo, mas está no estádio. Está fazendo tratamento, aqui é mais adequado, não tem problema nenhum. Tem que botar o cara no gelo, enfim. Mas o ideal é que o cara fique até o final. Os caras estão jogando, você vai embora. Né? Não tem sentido. E aí o Marcos Braz teria feito essa intervenção. Não, você não pode ir embora, e eles discutiram. Então acho que aí os dois estão errados. O jogador não pode querer ir embora no meio do jogo, está errado. E o dirigente não pode falar para ele que se ele quiser gramado bom, que vai jogar na Premier League. Aí, o que você fez na Europa, bate-boca e tudo. Acho que isso mostra assim, o desmando, né? O jogador não respeita a hierarquia, grande demais. O dirigente não sabe também como se posicionar, porque não é assim que tem que se posicionar. Era muito simples. Gabriel, você é funcionário do Flamengo, você se machucou, o problema do gramado, a gente pode levar isso adiante, evidentemente, você tem até dose de razão se você de fato se machucou com o gramado, mas sua obrigação é ficar aí, fazer um tratamento imediatamente com o médico, com a equipe médica e esperar o final do jogo, acompanhar o final do jogo. Seus colegas estão lá jogando ainda, estavam voltando para o segundo tempo, isso foi no intervalo. Os jogadores já estariam retornando quando houve essa discussão. Mas, sinceramente, eu acho que isso, muito mais importante do que a discussão dos dois, ou quem tem razão, eu acho que nenhum dos dois tem razão, é como isso ilustra o desmando no departamento de futebol. Que é o desmando. Assim, é uma coisa que é bem solta demais. Solta demais. Agora, para um cara chegar e pôr ordem na casa, tem que ter respaldo. Aí eu vou lembrar que o Paulo Souza chegou com essa missão de mudar tudo. Não teve respaldo. Por que o Sampaoli, Mauro, deve ter chegado com esse respaldo Então, vamos lá. O Paulo Souza, por que ele bateu de frente daquela maneira com o Diego Alves, que eu acho até que ele faltou habilidade para aquilo? Porque ele achou que ele tinha tamanho para isso. Aí teve uma reunião dos dirigentes, o técnico, e foram 5 jogadores. 4 além do jogador com o qual ele discutiu. Que estranho, né? Quer dizer, olha, eu falo que é uma panela. Comissão, né? É uma comissão. Então, assim, o cara trabalha numa empresa, aí ele tem uma discussão, mas o gerente discutiu com um funcionário que é subalterno a ele. Tiveram a discussão. Aí vai lá pro diretor. Vamos conversar com o diretor, né? O diretor chama na sala, que tal? Gerente, funcionário. Eu sou o diretor. O que é que aconteceu? Vamos resolver aqui. Aí o funcionário chega com mais 4. Isso não existe. 4 colegas para ajudá-lo a defendê-lo. Para quê? Para ferrar o gerente? É esse o objetivo? Pergunto eu. Porque aí virou um embate. Ou alguém acha que os jogadores foram para apoiar o Paulo Souza. Não tem sentido. Evidente que não. E já mostra que, já desde então, era uma grande zona. E o Sampaoli já se livrou de alguns jogadores. Ele teve respaldo no primeiro momento, lá com a questão lá do Marinho e tudo mais. Mas depois se perdeu por completo também, né? Especialmente pelo mau relacionamento com os jogadores. O episódio do Pedro ele foi extremamente infeliz. Primeiro porque ele postou no dia seguinte, na sua conta no Instagram, um texto meio que colocando o agressor e o agredido, o Pablo Fernandes, seu ex-companheiro, preparador físico, e o Pedro, jogador do Flamengo, que foi agredido, quase que no mesmo patamar ali, né? Temos que ajudar os dois. Não é isso. Ali já foi um tremendo gol contra. E depois, pela demora, levou semanas para conversar com o atleta quando ele voltou. E era necessário. Até porque o Pedro também publica na rede social aquela coisa de pressão psicológica, covardia psicológica, algo assim. Então já era para ter conversado antes. Então o São Paulo também cometeu muitos erros. Então, assim, se o pessoal falar, profissionalizar o departamento. O cara que chegar, ele tem que ter tamanho para peitar qualquer um, gente. Contratou lá o João da Silva dos Santos, veio lá de Portugal, o cara, o melhor gestor esportivo que tem na Europa. O cara chega no Flamengo para tomar conta. Aí o Gabigol chega no vestiário e fala que vai embora, que você machucou no gramado. O que esse cara faz? Faz um cafuné? Ou vai para cima do Gabriel? Alguém vai bancar esse cara? Senão ele vai espirrar também. Não vai mudar nunca. Aí na dividida, vai mudar nunca. Aí na dividida a direção fica com o jogador. Exato. E o treinador contratado para isso que você falou vai para terapia. Ele falou, poxa, mas faz uma semana vocês falaram que eu podia resolver a coisa aqui. O grande problema do Flamengo é a falta de gestão. É a falta de pulso da diretoria do Flamengo. E aí tem uma outra questão. E essa situação, Mauro, que você falou do Marcos Braz e Gabigol, ela se acentuou com certeza nessa curtida do Gabigol, porque isso eu até falei com pessoas de dentro do Flamengo, como que isso caiu. É lógico que o Marcos Braz e o Landim não gostaram do Gabigol curtir, porque tinha um negócio. Organizadas confirmam protesto no aniversário do Gabigol. Aí algum torcedor comentou em cima. Protestar na festa do Gabigol, ok. Protestar contra Spindel, Braz e Landim, nada, beleza. E o Gabigol curtiu. Ou seja, ele deixa claro. Por que ninguém protesta contra a diretoria e querem protestar contra mim? Por que faz isso? O jogador se sente maior do que qualquer um lá dentro. Não tem ninguém com coragem para falar, cara,
Primeira coisa, assim, tem uma outra coisa também. Parte da torcida, ela reverencia o jogador de uma maneira que parece que o jogador faz um favor ao clube. Gabriel não faz favor nenhum pro Flamengo. Ele está na história do clube, ele deu várias alegrias à torcida, agora ele é funcionário do Flamengo, ele recebe um alto salário, ele tem obrigações para com o clube e o que ele faz é o trabalho dele. É o trabalho dele. Então, ele tem que cumprir também as regras que existem ali dentro. E não é verdade que a torcida não proteste contra Braz, Landim e Spindel, especialmente Braz e Landim. Protesta há muito tempo, há mais de um ano. Eles são xingados do Maracanã, todo jogo praticamente. Você já ouviu, já ouvi. Sim. Levam faixa. Tem torcida organizada que leva a faixa lá e coloca lá, estamos aqui pelo manto, não por vocês, não sei o quê, diretoria incompetente. Todo jogo. Não só avulsos, como torcedores organizados. Há protestos regulares contra a diretoria, especialmente Rodolfo Landim e Marcos Braz. Então, quando alguém diz, protesta contra... Eu acho ridículo protestar na festa do Gabriel. Quer protestar contra o jogador pela atuação, vai a ele no campo lá, jogou nada, vai embora. O direito do cara que comprou o ingresso. Na festa não tinha que ninguém lá, aqueles caras são os panacas. Não tinha nada que fazer aquilo. Se tinham razão, perderam, né? Nesse embate. Mas era né? Esperado. Sim. Não deveriam ir, mas era esperado. E foram o quê? Uns 20, 30 caras ali para tentar aparecer, sei lá, para que aquilo. Mas protestos acontecem contra os dirigentes. Sim, já teve na porta do Marcos Braz. Isso é evidente. Isso é uma coisa muito clara. Com o Gabigol e seu agente no final dessa temporada. Mudando de assunto, falar de proposta negada, porque o Wolverhampton, nos últimos dias da janela, tentou fazer uma investida aí para contratar Vitor Hugo. A informação é que os ingleses ofereceram ao Flamengo 20 milhões de euros, 107 milhões de reais. Porém, o Flamengo, vendo um crescimento e um potencial crescimento no jogador, o Flamengo negou a proposta, já que também esse ano negociou 3 garotos do Ninho, negociou o João Gomes com o próprio Wolverhampton, negociou o Matheus França com o Crystal Palace, seria o terceiro jogador aí da base vendido esse ano. Vale lembrar que o Matheus Gonçalves também, que é atleta oriundo da base do Flamengo, saiu do Flamengo aí emprestado para o Red Bull Bragantino, jogadores que são tidos como joias no meio do elenco do Mengão. Falando ainda sobre essa proposta recusada, o Wolverhampton queria comprar apenas 80% do jogador, 20% permaneceria com o Flamengo para uma negociação futura. Porém, a diretoria deixou claro que não queria que isso acontecesse. Antes de falar de mudança histórica, deixa eu falar sobre a situação aqui do presidente Rodolfo Landim, que também tomou a decisão sobre o futuro de Marcos Braz. A informação de Mauro César Pereira é que, mesmo com toda a pressão que é feita hoje dentro da Gávea, em cima... E ele tem contrato longo, tem que esperar mesmo, sou a favor disso, de esperar. Para finalizar nosso vídeo aqui, galera, São Paulo promovendo testes no time titular. A informação que eu obtive é que o time que treinou hoje foi Matheus Cunha, Pablo, Davi Luiz e Léo Pereira. Wesley, Alan, Gerson, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas. Bruno Henrique e Pedro. Ou seja, me chamou a atenção aí 3 coisas. Fabrício Bruno fora, Pulgar fora e Gabigol fora. Por que eu falo teste e não cravo que esse será o time do Flamengo? A informação que eu obtive o time que ele montou foi esse. E é um teste que ele está realizando no time titular. Ele ainda tem um treino de sexta-feira. E se eu não me engano, ele também vai dar um treino no sábado pela manhã, porque o jogo é só 9 horas da noite contra o Botafogo. Gente, Fabrício Bruno tem sido o principal jogador dele no setor defensivo, o homem de confiança no setor defensivo. Pulgar, ele não tira o Pulgar do time, e nesse time que ele montou aqui, o Pulgar está fora. E o Gabigol, eu não vejo também ele tirando o Gabigol, mesmo o Gabigol vivendo essa fase que ele está vivendo. Então, por isso, eu digo, foi um teste que ele fez. Agora, por que ele fez esse teste? A gente vai ver na atividade dessa sexta-feira. 3 zagueiros também não é algo que me agrada muito, não. Não sei a vocês, ainda mais utilizando o Pablo. Então, enfim, vamos aguardar a atividade dessa sexta-feira, porque aí a gente vai ter uma noção melhor de qual time o São Paulo pretende mandar a campo contra o Botafogo. E o Flamengo precisa ganhar do Botafogo. Jogo difícil, no Newton Santos, grama sintética, não é um gramado que o Flamengo está acostumado a jogar. Então, o Flamengo precisa abrir o olho, porque é um jogo, um jogo que vai ser crucial
na preparação do Flamengo para pegar o São Paulo na final da Copa do Brasil. E por falar em São Paulo... É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos, que aqui no nosso canal você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias aqui do Mengão.